Bem-vindos ao Faith in Action, o podcast onde exploramos como a fé impacta as nossas vidas diárias. Eu sou Elizabeth Chipeio e em cada episódio vou conversar com profissionais sobre como a sua fé acontece na prática e no seu local de trabalho. Esta temporada é powered by a ACES, a Associação Cristã de Empresários e Gestores. Sejas crente ou não, esperamos que este podcast te inspire a refletir sobre como a fé pode trazer significado e propósito para a tua vida. Hoje temos o prazer de receber o Manel Tovar, um jovem de 30 anos, casado e à espera do primeiro filho. Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, o Manel é fundador e COO da The Loop Company, uma consultora de IT, e da Loop OS, um software que promove a gestão de economia circular. Como se isso não fosse suficiente, lidera a SES Next em Coimbra e ainda encontra tempo para participar no grupo Cristo na empresa. E também é presidente da Assembleia de Freguesia de Coimbra. Bem-vindo, Manel. Obrigado. Obrigada por estares aqui. Olha, no meio de tantas atividades que eu estou aqui a ler da tua introdução, ainda encontras tempo, e uma particular que me chamou bastante a atenção é, para além de ser gestor e administrador de duas empresas, também és presidente da Assembleia da Freguesia de Coimbra. E é interessante porque diz que muitas vezes os jovens não estão empenhados em estar integrados, portanto, em temas políticos e ter esse interesse, e tu és presidente da Assembleia. Queres-me contar como é que isso aconteceu e porque é que é importante na tua vida? Sim, eu, de facto, é uma área que me interessa, a política, e, portanto, tento estar disponível dessa forma também para o serviço da comunidade, e acho que, em particular, enquanto cristãos também somos chamados a fazer isso, não é? Então, quer pela doutrina social da Igreja, porque muitas vezes pensamos, não é uma coisa que não me interessa, não me quero meter na política porque tem coisas negativas, há corrupção, há mentira, mas acho que o verdadeiro ensinamento cristão sobre coisas que têm problemas e que são difíceis não é dizer realmente é melhor afastar o mais possível, não, é o contrário, é tentar envolver-nos com os nossos valores e tentar fazer, neste caso política, fazê-la bem e tentar melhorar um bocadinho, claro, aqui numa Assembleia de Freguesia com um impacto muito, muito reduzido, mas é mais esta atitude de estar disponível para a comunidade, para aquilo que for preciso. Faz todo sentido. E o que é que tu sugeres aos jovens? Portanto, estavas a dizer que chamaste-me a atenção para isto, não é? Ser cristão também é estar envolvido. O que é que são os maiores desafios que tu sentes, primeiro, em conciliar tudo isto, ainda estás à espera do teu primeiro filho e casado, mas em estabeleceres, portanto, o contacto com a política e depois também esta ótica de gestão? Sim, o contacto com a política começou desde muito cedo, logo na Associação de Estudantes. Portanto, eu quando estava no ensino básico achei que era boa ideia haver uma Associação de Estudantes que não existia na escola, o que é natural porque normalmente não há nas escolas de ensino básico, mas lá chateei tanto que consegui formar a associação, e foi um bocadinho a partir daí sempre que continuei, depois nas juventudes partidárias e por esse percurso. Na gestão também foi uma coisa que aconteceu um bocadinho fortuitamente, portanto logo no início da faculdade participei com um colega num concurso de ideias de negócio. Tínhamos que ter uma ideia qualquer para levar lá. A nossa ideia foi reutilizar livros escolares, porque pronto, ainda estávamos ali na escola, era uma coisa que nos estava próxima. E depois daí, passo a passo, acabou por se formar uma empresa, primeiro de economia circular, hoje também de tecnologia. Espetáculo. Olha, muito bem. E olhem, se tiverem livros, o que é que vocês normalmente costumam reutilizar? Nós começámos pelos livros escolares e pelo material escolar, depois lançámos a Baby Loop para equipamentos de criança, de puericultura, carrinhos e cadeirinhas para os automóveis. E neste momento o que nós fazemos já não é tanto recolher e reutilizar estes equipamentos, mas ajudar outras empresas, grandes retalhistas, a fazer estas operações de recolha de bens, de recondicionamento e de revenda, desde equipamentos eletrónicos, equipamento desportivo, o que seja de bens que tenham uma vida
duradoura e que muitas vezes os seus primeiros utilizadores não os gastam por completo, podem ter Exato. assim uma segunda vida e felizmente começa a ser tendência. Sim, é verdade, agora é cool. E tens alguma sugestão, por exemplo, para quem nos esteja a ouvir, que, numa ótica mais do consumidor, que tenha coisas que queira dar e dar uma oportunidade de uma segunda vida? Tens alguma sugestão onde é que as pessoas podem dirigir? Sim, hoje, felizmente, quando nós começámos ainda não era assim. Era até um bocadinho estranho, por exemplo, nos livros escolares, levar para a escola livros que já fossem usados, não é? E havia um bocadinho esse estigma. Hoje em dia não é assim, portanto, até as escolas já fazem a reutilização dos livros na própria escola. E hoje encontramos muitas soluções, desde os marketplaces, as vintages, os Facebooks, até mesmo os próprios retalhistas e supermercados já estão todos a começar a comprar e a vender produtos das suas marcas, de outras marcas, e por isso hoje, felizmente, é fácil e orgulhamos-nos de pertencer a este movimento que tornou relativamente fácil e no futuro ainda será mais corrente nós comprarmos os nossos bens em segunda mão e quando já não precisamos deles, voltar a colocá-los em circulação. Pronto, fica a dica, portanto façam essa reflexão, vejam as coisas que estão extra em vossa casa e dirijam-se então a estas sugestões. Olha, passando aqui para a fé, normalmente fazemos esta ponte com a definição do convidado e passo a ler a tua, que é: a fé é o nosso seguro de vida. Gostava de perceber como é que chegaste a esta conclusão? Porque é que a frase para ti é esta? Quando me perguntaram, quando me pediram esta frase sobre a fé, acabei por pensar, lembrar-me desta metáfora que achei interessante para representar uma das facetas da fé, que há de ter, obviamente, muitas outras, que é ser este seguro de vida que nós temos de forma permanente, é uma coisa garantida, é uma coisa imutável, onde nós podemos colocar a nossa confiança e tudo muda, há as coisas que correm bem, outras coisas que correm mal, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, mas temos aquela garantia permanente, previsível, não é uma coisa imprevisível que às vezes corre bem, outras vezes corre mal, onde nos podemos agarrar. Portanto, é um bocadinho como quem constrói a casa sobre a rocha. A fé é uma grande base para nós construirmos a nossa vida e depositarmos a nossa confiança, porque ela fica lá bem guardada. E ao contrário dos outros seguros, não é? Os seguros quando eu subscrevo um seguro de vida que não seja a fé, o que fazem se eu perder a vida é compensar-me, não é ao compensar a minha família. E neste seguro é um bocadinho diferente, não é um seguro que compensa quando eu perco o bem, é um seguro que garante mesmo o bem, e neste caso a vida é bom, dá jeito que seja garantida, não seja só compensada, seja nesta vida, seja até na outra vida, na vida eterna. Portanto, acho que é um seguro mesmo completo. Vale a pena. E gratuito. Exato, e gratuito. E não há letrinhas pequenas, portanto, dá imenso jeito. Eu ouço-te a falar e com essa confiança e essa alegria, tanta fé e ter chegado a essa conclusão. Como é que foi essa jornada? Foi de uma forma, ou seja, como é que aconteceu? Agora és adulto e escolhes portanto, dizer que tens fé e defini-la desta forma. Como é que aconteceu essa decisão de teres uma fé madura que acaba por ter a fé como variável na tua vida? Sim, de facto, a fé é sem dúvida ou envolve uma decisão, não é? Portanto, não diria que a fé é só uma decisão, mas envolve uma decisão, e às vezes as pessoas pensam que é uma coisa que acontece e não acontece se nós não quisermos que aconteça, portanto, se nós não decidirmos por aí. Bem, a semente primeiro vem da família, mas isso poderia-me ter levado à fé ou não. Portanto, tenho muitos familiares que têm fé e que não têm, portanto, não seria o suficiente. E, de facto, na adolescência há sempre um período, pelo menos no meu caso, em que é muito aborrecido. A fé envolve depois umas obrigações, não é? Uma relação, e como todas as relações, envolve alguns deveres. A catequese, a missa, não é? Quando somos jovens é aborrecida e cria alguma aversão, mas depois, passada essa fase, numa fase em que se começa a compreender, portanto, deixa de ser a fé de acreditar no Pai Natal, de criança, que não precisamos de mais razão nenhuma, é só aquilo, e passa a ser uma fé mais informada, mais pensada, mais discutida. De facto, fiz essa decisão
pela fé e também contribuiu muito aí o CUMNE, que é o Centro Universitário dos Jesuítas em Coimbra, e quer com os grupos para jovens, quer depois com o acompanhamento que faz dos universitários, que nos dá esta fé mais adulta, porque o que acontece muitas vezes, creio eu, noutros casos, é que a fé que se recebe em casa, na família ou na catequese é uma fé muito simples, e a fé tem uma componente emocional, sim, de relação, mas tem também uma componente racional muito importante, ou seja, a fé não é uma decisão que se faça às escuras. E se nós acabamos por ter, não é, licenciaturas, doutoramentos, etc., estudos noutras áreas científicas, etc., e depois a fé que nos ensina uma fé de pré-primária, claro que isso não é suficiente para nós optarmos pela fé. E é o que acontece com muita gente, que os conhecimentos que têm em termos de fé são conhecimentos de pré-primária e depois tem estudos universitários ou doutoramentos e não consegue conectar com aqueles conhecimentos, e essa componente racional da fé, perceber que a fé faz sentido, não é? Há um bocadinho aqui a ideia corrente de que a fé eu tenho que fazer um esforço mental para combater o racional e mesmo assim aderir à fé, e para mim não é de todo isso. Portanto, todos os argumentos racionais apontam para a fé e, além disso, eu faço também uma decisão de aderir, e depois tem toda a parte de relação e de parte emocional que também existe. E há espaço para dúvida? Há espaço para dúvida, claro, como todo o conhecimento humano, não é? Mesmo científico. Portanto, nós, seres humanos, quer individualmente, quer em comunidade, somos limitados, portanto nunca poderemos ter nenhum conhecimento em termos absolutos. Isso acontece também com a ciência, não é? Nós vamos investigando e vamos às vezes provando que teorias que nós tínhamos de facto são erradas, e na fé acontece a mesma coisa. Portanto, a meu ver, observando a natureza, tiro a conclusão mais provável de que de facto Deus existe, mas obviamente que resta a dúvida, e aí depois vem a parte também da ligação emocional, não é? Quando estabelecemos uma relação com Deus, já nos convencemos para além apenas da razão. Portanto, a razão ajuda, mas depois vem o resto, vem o acreditar, o confiar, e a componente de relação. Sim, eu faço essa pergunta porque primeiro gostei imenso daquilo que estavas a dizer, de a fé acompanhar também aquilo que é a aprendizagem e o conhecimento. Porque de facto é o que estavas a dizer, nós continuássemos só a multiplicar e a fazer contas de adição, acho que de uma forma adulta seria um bocadinho mais difícil para aquilo que são os trabalhos, por exemplo, nas empresas, daquilo que seria a exigência do dia a dia para esses trabalhos, não é? Portanto, a fé acompanhar tudo aquilo que é a complexidade do nosso raciocínio, da nossa aprendizagem, faz sentido. Sendo uma pessoa, parece-me bastante racional, os nossos ouvintes, portanto, pode haver também pessoas que também tenham as mesmas características, e às vezes as perguntas é como é que a fé acontece, portanto, neste espaço de dúvida. Se eu tiver dúvidas, como é que eu faço? Será que isso altera aquilo que é a minha conexão com Deus e com este caminho? E também nos momentos de sofrimento, como é que eu posso viver essa fé? Como é que no teu caso tu fazes essa gestão? Sim, ainda, se calhar, para reforçar, não é o que seria se nós tirássemos um doutoramento em teologia e depois fôssemos aprender matemática à primária. O que é que íamos dizer aos nossos amigos? Íamos dizer, isto, a matemática é uma coisa de crianças, nem percebo para que é que serve, não é? Porque eu só tinha tirado a primária e tinha feito doutoramento em teologia. Acontece às vezes um bocadinho o contrário, e também se calhar a Igreja e as famílias não estão preparadas para dar esta formação mais superior, mais ao longo da vida, e portanto, claro que há algumas soluções. Eu falei aqui também do Centro Universitário dos Jesuítas em Coimbra, e também há em Lisboa, no Porto, em Braga, etc. Portanto, procurar, quer através de conferências, quer através de livros e artigos, alguma comunicação mais madura, porque nós, não é, o Papa aparece na televisão quase todas as semanas, não é? Mas só lhe dão 10 segundos de antena, portanto não é...
não é muito relevante, mas quando nós temos as visitas do Papa a Portugal, nota-se logo um enorme entusiasmo, muito alargado, portanto, não sei se é toda a gente, mas é muita gente entusiasmada, porque as televisões fazem uma cobertura maior e eu tenho a oportunidade de ouvir vários minutos daquilo que é a reflexão do Papa, e o Papa não pensa só por ele, não é? Pensa por todos os séculos e milénios de pensamento que a Igreja tem construída, e que é de facto alguma coisa que devemos tentar absorver, tenhamos fé ou não tenhamos fé, mas depois de compreendermos é muito provável que a fé venha. Em que é que a fé te ajuda no teu dia-a-dia? As aprendizagens que vais tendo, estavas a dizer que acompanham a tua vida, em que é que achas que te ajuda? Um desafio assim que existe com a fé é manter a chama acesa, não é? Ou seja, é a mesma coisa que numa relação, é igual, não é? Portanto, se eu não conversar com a minha família, com os meus amigos, se eu não tiver programas com eles, a relação morre, definha e morre, e na fé é a mesma coisa. Portanto, o grande desafio relacionado com a fé é manter a chama acesa, não é? Não decido hoje e depois se não atender mais a isso, portanto, tenho que criar rotinas, seja as missas, seja o que for, seja a oração, portanto, criar rotinas que a alimentem, e depois é um grande conforto no dia-a-dia. Portanto, volta àquela ideia do seguro de vida, pelo menos para mim, ter uma coisa que é permanente e que é uma certeza e uma segurança, é algo muito importante para manter a sanidade e o conforto mental. Depois, na relação com os outros, também a moral cristã, não é? Portanto, obviamente que mesmo quem não tem fé pode ter a melhor das morais, obviamente, mas uma moral que tem uma razão de ser, tem um contexto, tem esta relação com a fé, acho que é uma moral mais forte, mais segura, mais compreensiva, ou seja, nós compreendemos melhor porque compreendemos as razões por detrás daquelas regras e valores em que acreditamos e queremos concretizar, e acho que uma vida moral nas relações, portanto, quer na empresa, quer na relação com os colegas, quer na relação com os clientes, não é? Os negócios constroem-se com base na confiança, portanto, tem que haver uma base de confiança para ser possível fazer transações comerciais, e a moral cria essa base de confiança, e portanto é uma coisa que fica fundamentado na fé e depois tem resultado na relação com os outros, se nós cumprirmos estes nossos valores e levarmos esses valores à relação com as outras pessoas. Sim, e é giro porque estavas a tocar, portanto tocaste em várias variáveis da tua vida, em que uma delas é o trabalho. Nós esta temporada 3 continuamos a ser patrocinados pela ASEG, que é a Associação Cristã de Empresários e Gestores. E eu estou a ver aqui primeiro que tens um papel bastante particular aqui, portanto lideras a ASEG Next. Eu vejo aqui muita liderança e a minha pergunta vai nesse sentido. Portanto, desde as duas empresas que tens e também agora aqui a liderar, portanto, a ASEG Next em Coimbra e também como Presidente da Assembleia, portanto, quase que aqui o word que me vem é liderança. Onde é que tu sentes que a fé te tem vindo a ajudar a também teres este papel líder nas diferentes áreas daquilo que é o teu trabalho? Sim, a ASEG é um dos fatores que me ajuda muito a aplicar esta fé adulta e no contexto do trabalho, não é? Nós passamos a nossa vida, a maior parte da nossa vida a trabalhar, e portanto é uma parte muito importante da nossa vida, e a ASEG tem como missão levar o ser cristão para este mundo do trabalho, e tem-me ajudado muito a perceber no contexto da empresa como é que eu posso ser cristão na empresa. E é engraçada a relação, como é que ela nasceu com a ASEG, porque eu já conhecia, já tinha ouvido falar, mas entretanto nós recebemos um investimento na nossa empresa que era gerido pela ASEG. E portanto a ASEG passou a ser uma parte da nossa empresa. O secretário-geral da ASEG, que é o Jorge Líbano Monteiro, passou a fazer parte da nossa Assembleia Geral, e portanto passámos a ter uma relação de trabalho com a ASEG, e daí veio também o convite para
aderirmos à ACES, não é? Naturalmente também como cristãos e como empresários fazia todo o sentido, e começar a ACES Next em Coimbra. A ACES em Coimbra já tem muita vida e já tinha muita vida, mas trazer também para os mais jovens, porque a ACES Next é a camada jovem da ACES, esta ponte entre, muitas vezes, e muitos dos nossos membros têm uma vida cristã muito ativa na universidade, mas depois quando chegam ao local de trabalho parece que nada, a não ser que trabalhem aqui na Renascença, parece que nada no trabalho nos chama à realidade cristã, e por isso sentem um bocadinho um vazio e encontram na ACES e nos grupos Cristo da Empresa, que são os grupos de reflexão da ACES, um local para partilharem com outros jovens na mesma situação, e conseguirem realizar a sua vocação de ser cristão também no mundo do trabalho. Sim, isso de facto a missão da ACES ajuda muitos jovens a pôr em perspectiva a sua fé e num contexto, como estavas a dizer, no dia-a-dia. E no teu caso específico, sendo líder, tu sentes que a fé tem um lugar, portanto, nessa atuação desse papel, ou sentes que é uma coisa, ou seja, como é que no fundo a fé entra nesse teu exercício? Sim, de facto, diria que, pelo menos eu ainda não encontrei uma forma muito eficaz de evangelizar no local de trabalho. No entanto, há sempre uma base que passa, não é? Desde logo, acho que há uma coisa, além de sermos bons, não é? De optarmos pela coisa justa, a alegria, acho que é uma característica também de ser cristão. É um bocadinho difícil de explicar, mas, por exemplo, o Papa Francisco e outros ensinam muito isso, não é? Porque que estar alegre é a postura que o cristão deve ter, porque está a fazer o bem estando alegre, porque ao estar alegre também a alegria também se contagia, e é uma forma de ajudar os outros e de alguma forma de evangelizar dentro da empresa, passando esta alegria aos outros e passando um bocado o exemplo. Portanto, acaba por saber que somos cristãos, não é? E passar o exemplo de alegria e de correção no dia-a-dia, moral, etc. Acho que já é um bom papel que fazemos, se encontrarmos outras formas de evangelizar melhor ainda. Completamente. E nós perguntamos a todos os líderes que têm passado por esta temporada 3, vou-te incluir, quais são as características de Jesus, uma ou outra que tu admiras bastante e que te identificas? Eu, se calhar assim, de repente, vou falar da abertura a todos. Portanto, uma característica de Jesus que é das mais patentes no Evangelho e que era chocante até na época, é a abertura aos marginalizados. Portanto, e aos marginalizados não estou só a falar dos socialmente mais desprotegidos, estou a falar de uma abertura a todos, falávamos no início sobre a política e é um bom exemplo, não é? Quando nós torcemos o nariz, essa comunidade não faz sentido, não quer fazer parte. Não, o que Jesus nos ensina é a fazer parte e contagiar os outros com coisas positivas, como a alegria. Muito bem. Olha, perguntamos a todos normalmente a passagem preferida da Bíblia. E porquê? Eu gostava de saber qual é que é a tua. Eu escolhi também assim, logo de repente, quando perguntaram, o episódio da visitação, ou seja, quando Maria sabe que está grávida, não é? Que está à espera de Jesus, e em vez de ficar sossegada, não, desloca-se por muitos quilómetros, e naquela altura as deslocações eram difíceis, obviamente, e faz uma grande viagem para visitar a sua prima, porque sabe que ela também está grávida. E porquê que eu escolhi esta passagem? Porque, primeiro, ela me tem tocado bastante nos últimos tempos, primeiro porque foi escolhida nas Jornadas Mundiais da Juventude como mote para as Jornadas Mundiais da Juventude, depois também agora no Advento, nesta época antes do Natal, também é uma passagem que se costuma ler, e é muito
muito humana, ou seja, é muito... quando estava a ler esta leitura, eu pensava, isto podia ser uma telenovela, ou seja, mas no sentido em que podia ser uma coisa do nosso dia-a-dia, uma coisa que é muito... um episódio que é muito fácil conectar, portanto, uma mulher que está grávida, a sua prima também está, e vai visitá-la e vai se encontrar com esta prima, e a prima fica surpreendida por a ver, portanto é um episódio muito da vida cotidiana, mostra também o contexto da origem da humanidade de Jesus, não é? Jesus nasce naquela família, e João Batista, que é o filho de Isabel, e dá-nos muito esta noção da importância das relações humanas, neste caso até familiares, mas não apenas, e de que nós, enquanto cristãos, devemos estar alerta e em movimento, não é? Portanto, Maria, apesar de estar nesta fase da sua vida, decidiu fazer esta viagem rapidamente para ir ao encontro da sua prima. Portanto, nós somos chamados a ser cristãos também em movimento, em viagem e em encontro do outro. Completamente. Agora estavas a dizer, eu imaginar, de facto, quando a pessoa está grávida, quer dizer, tem todas as características para as pessoas terem compaixão de dizer, não precisas, fica sentadinha. E a Maria, não, eu vou. Fazer quilómetros a pé. Fazer quilómetros a pé. Portanto, nós temos muito mais a obrigação de nos pôr a caminho. Gostei imenso disso que disseste de estar alerta, porque de facto, não sei se sentes isso, mas às vezes no nosso dia-a-dia, com tantas coisas que nos temos que preocupar, podemos ter a tendência de ficarmos muito autocentrados naquilo que são as nossas preocupações, não é? Sim, e a preguiça eu sinto que é dos principais inimigos de uma pessoa. Eu sou bastante preguiçoso, portanto sinto muito isso, mas eu acredito que é mesmo dos principais obstáculos a tudo na nossa vida, é a preguiça, e acho que esta leitura é muito... contra a preguiça, ou para nós ultrapassarmos a preguiça, não é? Porque quase tudo o que nós temos de bom na vida, muitas vezes não nos apetece ir, não é? Porque é que eu não fico aqui? Mas depois de passarmos isso, foi excelente, ainda bem que fomos, não é? Quantas vezes é que temos este sentimento? Eu, pelo menos, tenho imenso esse sentimento, ou, por exemplo, ir ao ginásio, não é? Não apetece nada ir, mas depois vai-se a seguir, foi excelente. E isto acontece todos os dias na nossa vida com imensas coisas, e por isso nós conseguirmos aprender a combater a preguiça, acho que é uma chave para o sucesso, de todos os tipos de sucesso espiritual, sucesso na vida pessoal, sucesso na vida... até na vida empresarial também. Completamente. Às vezes é mesmo só ir, não fazer muitas perguntas, não é? E quem tem que ir ao ginásio, só vou, já sei que é aquele compromisso, tenho que rezar, vou rezar. Ou seja, assumir um bocadinho às vezes pôr-nos a caminho, como estavas a dizer, acho super interessante. Manel, está a chegar ao fim. Eu sinto que passou a correr, não sei se tens a mesma sensação. Manel está a assinar com a cabeça para quem não está a ver. Quem vir em vídeo. Quem vir em vídeo sabe que ele assinou. Mas para te perguntar, nós pensámos em ter esta pergunta das dicas pessoais, não para as pessoas pensarem que são regras que têm que seguir, mas porque acho que todas as pessoas que vêm aqui podem ter um conselho dentro da sua perspectiva de alguém que queira começar ou alguém que se queira aprofundar. E eu gostava de saber o que é que seria o teu trabalho de casa. Sim, quer dizer, já deixei aqui este mote de combater a preguiça. Exato. E o outro conselho para quem procura iniciar ou aprofundar a fé também foi o que eu já disse, não é? Se calhar porque eu sou uma pessoa bastante racional, como disseste, o que eu recomendo é procurar a fé com a inteligência. Porque quem for muito emotivo pode procurar com emoção, mas do meu ponto de vista faz mais sentido procurar com a inteligência, e depois, a partir daí, depois de conhecer, primeiro conhecer e depois de conhecer, então criar uma relação forte e emotiva com a fé, e para isso é ler, é ouvir. Hoje em dia há tantos podcasts, há tantos vídeos disponíveis no YouTube, e depois coisas que se podem ler. Eu lembro-me que cada Papa também vai buscar
pessoas diferentes, não é? Portanto, que é uma grande vantagem que nós temos. Na sua estrutura. Ou seja, o Papa Francisco vai muito buscar pela alegria, pela relação, pela imagem que passa aberta, não é? E convidativa. Por exemplo, o Papa Bento XVI, antes disso, não tinha uma imagem tão aberta e convidativa e, portanto, se calhar algumas pessoas retraíam-se mais de se aproximar, mas tinha muito esta parte intelectual. Lembro-me quando ele veio a Portugal, muitos intelectuais portugueses convenceram-se pela fé com as coisas que ele disse e, portanto, também em tudo o que ele escreveu, uma boa forma de nos aproximarmos. Porquê é que achas que vale a pena acreditar? É porque sem esta segurança parece-me difícil até imaginar como é que eu não consigo comparar o que é ter fé e não ter fé, porque quase que é difícil para mim imaginar o que seria não ter, porque é uma segurança muito grande, é uma relação permanente, não é? É alguém com quem nós podemos falar a qualquer momento, que nós temos sempre connosco, em que nós podemos confiar, e por isso seria uma falta enorme se não a tivéssemos, e é um grande desperdício para quem não aproveita, e por isso é este convite que deixo a todos. Manel, muito obrigada por esta conversa, gostei imenso. A todos os ouvintes, fiquem para o próximo episódio com o Faith in Action.